Eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Fernando Boa Silveira, sou aluno de licenciatura em matemática da UFPEL e também bolsista pelo Projeto Gama. E na aula de hoje, aula 6, tá? A gente vai continuar discutindo sobre alguns testes de séries, tá? E, bom, gente, na última aula eu terminei falando sobre o que era a convergência absoluta de uma série e o que era a convergência condicional, tá? Faltou a gente fazer um exemplo disso. E é o que a gente vai começar fazendo na aula de hoje, tá? Quem não relembrar, pode dar uma olhada na última aula, mas eu passei só a definição, tá? E agora, como a gente vai fazer esse exemplo, eu vou recopiar os resultados que eu tinha apresentado para vocês na última aula, tá? A gente diz que uma série ela vai ser absolutamente convergente, tá? Se o somatório do módulo de cada termo dela convergir, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, se o somatório do módulo de cada termo da série convergir, então a série AN é absolutamente convergente. Ao invés de escrever absolutamente convergente, só vou botar um AC, tá? E esse símbolo aqui é o símbolo de implica, tá? Que é o C, então. Então, vamos lá. Agora a gente tem um outro caso, né? Que se o somatório de AN... Opa! Se o somatório de AN converge e o somatório do módulo de AN diverge, então a gente sabe que o somatório de AN vai ser condicionalmente convergente, tá? Nas definições que a gente tinha visto na última aula, eu vou botar aqui só um CC, tá? Então, feito isso, vamos tentar verificar se a nossa série aqui que a gente tem, que é somatório de n indo de 1 até infinito, de 1 sobre n vezes menos 1 na n, vai ser ou condicionalmente convergente ou absolutamente convergente, tá? Como a gente viu na última aula também, essa sériezinha aqui, ela vai convergir, tá? Para descobrir isso, a gente aplicou o teste de Leibniz, o teste da série alternada, para quem quiser, tá? E a gente viu que ela convergia. Então, a gente já sabe, ó, que o somatório de AN converge, tá? Se a gente verificar que o somatório do módulo de AN diverge, então eu vou poder falar que essa série aqui, ó, vai ser condicionalmente convergente, tá, gente? E, bom, se eu verificar que o somatório do módulo de AN converge, a nossa série vai ser absolutamente convergente. Só que, repara o seguinte, ó, quando tu faz o módulo de AN, né, o módulo de cada termo da tua série, isso aqui vai ser a mesma coisa que o módulo de 1 sobre n vezes menos 1 na n. E, gente, menos 1 na n vai ficar trocando de sinal. Ora vai ser menos 1, ora vai ser 1, né? Vai depender se o n vai ser par ou ímpar. Só que, quando tu bota o módulo, o resultado sempre vai te dar um número positivo, tá? Então, é como se a gente pudesse simplesmente ignorar esse menos 1 elevado a n e a gente vai ficar com essa nova série aqui, ó, que é o somatório de n indo de 1 a infinito, de 1 sobre n, tá, gente? E olha que interessante, essa aqui, ó, é uma série P com P igual a 1. E pelas aulas anteriores, a gente sabe que quando tu tem uma série P com P menor ou igual a 1, tá? A tua série ela vai ser divergente. Tu já sabe que o somatório de AN converge, pela aula anterior, e que o somatório do módulo de n diverge. Então, a gente pode falar que essa sériezinha aqui vai ser condicionalmente convergente. Tá bom, gente? E, ó, aqui, ó, até outro nome, ó. Isso aqui a gente pode chamar de série harmônica e a série harmônica diverge. Então, a nossa série, ela é condicionalmente convergente. Tá bom? Prosseguindo, agora a gente vai ver um novo teste, que é o teste da comparação direta, tá? E a gente vai ter dois casos, tá? O primeiro, que a ideia é eu tenho uma série que é um somatório de 1 a n, e eu não sei se converge ou diverge. Eu quero tentar verificar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma série Bn que eu sei que é convergente, tá? De tal forma que cada terminho dessa série Bn seja maior que cada terminho da nossa série An. Ou seja, isso aqui, ó. An menor ou igual que Bn para todo n. Aqui é para todo n pertencente aos naturais, tá, gente? E
com mais um adendo. Ó, todos os termos da série Bn e todos os termos da série An vão ter que ser maiores que zero. Então, eu vou poder falar que o somatório de An vai ser convergente. Isso é meio intuitivo, né, gente? Porque o somatório de AN ele vai ter que ser menor ou igual ao somatório de Bn, né? Porque cada terminho de AN é menor ou igual que Bn, tá? E bom, como a gente sabe que Bn aqui, o somatório de Bn é convergente, então o somatório de AN vai ter que ser convergente, tá? Agora, esse é o primeiro caso da comparação direta, tá? A gente tem um segundo caso. Só que no segundo caso, a gente também quer determinar se a nossa série somatório de AN converge ou diverge, tá? Só que a ideia vai ser pegar uma série Bn que é divergente, tá? E para isso, a gente vai escolher uma série Bn que diverge de tal forma que todos os termos da minha série AN aqui, ó, vão ser maior ou igual a Bn, e logicamente eles vão ter que ser maior ou igual a zero, tá? Para todo n aqui pertencente aos naturais, tá? Então, a ideia é que se eu sei que o somatório de Bn, né, diverge, tá? E eu sei que AN é maior ou igual que Bn para todo n pertencente aos naturais, então, necessariamente, o somatório de AN, tá, ele vai ter que divergir, tá, gente? Porque ele é maior que algo que é divergente. Então, a única opção é que ele divirja, ele não vai poder convergir, tá? Então, é isso que esse segundo resultado vai nos falar. Mas vocês devem ter percebido que isso não cobre todos os casos. De fato, não vai cobrir. E depois a gente vai ver o teste da comparação no limite, tá? Porque o que poderia acontecer? Tu poderia descobrir uma série Bn que converge, tá? Mas, ao invés de AN ser menor ou igual que Bn para todo n, AN poderia ser maior ou igual que Bn, tá? E aí, nesse caso, o que a gente faria? A gente desiste? Não. Existem outros testes, tá? Então, vamos para um exemplo. Então, o que a gente tem aqui? Dada a série de n igual a 1 a infinito, de 1 sobre 2 mais 3 elevado a n. Vamos tentar determinar se essa série converge, tá? Então, essa aqui, ó, esse aqui é o nosso somatório de AN, tá, gente? Ou seja, o AN é 1 sobre 2 mais 3 elevado a n. Para tentar resolver esse problema, a gente vai considerar a seguinte série, ó. Somatório de n indo de 1 a infinito, de 1 sobre 3 na n. Ah, mas por que tu considerou essa série? Bom, quando você vai utilizar o teste da comparação direta, uma grande ideia é tentar pegar uma série parecida com a que tu tem, tá? E que seja ou série P ou série geométrica. Por quê? Porque com isso é fácil saber se a série que tu tá pegando vai convergir ou divergir, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente escolheu uma série geométrica. E é uma série geométrica com R igual a 1 terço e A igual a 1 terço. Bom, como o módulo de R é menor que 1 e maior que zero, a gente sabe que a nossa série vai convergir, tá? Teste da série geométrica. Então, o que a gente está fazendo? A gente está escolhendo uma série Bn aqui, ó. Esse vai ser a nossa série somatório de Bn, que converge. Então, pelo teste da comparação direta caso 1, se a gente conseguir mostrar que 1 sobre 3n, tá, é maior ou igual que 1 sobre 2 mais 3n para todo n pertencente aos naturais, se isso ocorrer, a gente vai conseguir garantir que essa série aqui, gente, vai estar convergindo, tá? Bom, isso é fácil de ver, porque olha só, 3 elevado a n, com certeza é menor que 2 mais 3 elevado a n para todo n pertencente aos naturais, né? Isso aqui a gente pode tirar, ó, que 1 sobre 2 mais 3 na n é menor que 1 sobre 3 na n, tá?
E o que eu fiz aqui? Eu basicamente passei o 2 mais 3 na n dividindo para o lado esquerdo e passei o 3 elevado a n dividindo para o lado direito, tá, gente? Que aí a gente chegou nessa desigualdade aqui, tá? E, bom, como isso aqui acontece para todo n pertencente aos naturais, a gente vai poder falar, ó, que o somatório de 1 sobre 3 na n vai ser maior que o somatório de 1 sobre 2 mais 3 elevado a n, onde n vai de 1 até infinito, tá? E, olha, a gente sabe que isso aqui converge. Então, pelo teste que a gente acabou de ver, né, vou só limpar aqui, a nossa série vai convergir. Esse é um exemplinho que eu quis trazer só para mostrar que a aplicação do teste da comparação direta não é muito difícil, tá? É bem tranquilo, se tu pega a ideia do teste. O caso 2 é bem parecido, só que tu teria que achar uma série Bn que é divergente, tá? E que todos os termos são menor que a nossa série AN, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar o teste da comparação no limite, tá? Que é o caso em que geralmente o teste da comparação direta não funciona, tá bom? Então, como que a gente resolve ele, né? A gente vai tentar determinar se o somatório de AN vai convergir ou divergir, tá? Mesma coisa que a gente tinha anteriormente. E a gente vai continuar escolhendo uma série Bn, tá? Que a gente sabe que converge ou que a gente sabe que diverge, tudo bem? Só que agora a hipótese que a gente tem muda um pouco, tá? O que acontece? Se AN é maior que zero e Bn é maior que zero, tá? Ou seja, a gente continua tendo aquela restrição de que esse teste só é aplicável em séries que todos os termos são positivos, tá? E o limite, ó, de AN dividido por BN, quando n tende a infinito, for igual a L, né, onde L é um número positivo, então tu vai poder falar que as duas séries, ó, somatório de AN e somatório de BN, vão ambas convergir ou ambas divergir. Ou seja, se tu pegou uma série BN aqui, né, que tu sabe que converge, e tu fez esse limite aqui e deu um L, que é um número positivo, então, pelo nosso teste, necessariamente a n vai ter que convergir, tá? Esse é o teste da comparação no limite. A gente vai fazer um exemplo disso para tentar tornar mais claro. Então, aqui a gente tem a série 1 dividido por 4 vezes n mais 1, tá? E vamos lá, então. Eu vou escolher a série 1 sobre n, tá? Porque a gente já trabalhou com ela, é uma série fácil. E, bom, se tu simplesmente tapar uma aqui, tapar o 4, tu vai ter a série 1 sobre n. Então, tipo, é uma série parecida com a que a gente tem aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular esse limite, então. Limite de AN, né? Dividido por BN. Quando n tende a infinito, isso vai ser igual a 1 dividido por 4 vezes n mais 1, tá? Porque, ó, esse aqui, ó, é o nosso AN. E esse aqui, ó, é o nosso BN, tá, gente? Porque foi a série que a gente já sabia que convergia ou divergia, tá? Que é a série harmônica, a gente sabe que diverge, a gente acabou de ver ela. Então, ó, a gente vai ter isso aqui no numerador e no denominador a gente vai ter 1 sobre n, tá? Se a gente fizer a divisão de fração, né, ou seja, multiplicar pelo inverso da segunda, a gente vai chegar que o nosso limite, na realidade, é n dividido por 4 vezes n mais 1. Aqui eu posso dividir por n em cima e embaixo, tá? E isso vai nos dar limite de 1 dividido por 4 mais 1 sobre n, né? Porque n dividido por n vai dar 1. Olha só, se eu substituir infinito aqui, isso vai para zero. E o valor desse limite, né, vai ser 1/4, que é maior que zero. E como isso aqui é um valor maior que zero, então eu sei que as minhas séries vão ambas convergir ou ambas divergir. Como o somatório de 1 sobre n diverge, tá? Pelo teste que a gente viu, vai ter o resultado final, ó, o somatório de 1 sobre 4 vezes n mais 1, de n igual a 1 a infinito, vai divergir. Essa é a nossa ideia. Tudo bem? Então, feito isso, a gente acabou de ver o teste da comparação limite. Essa aula eu vou acabar passando vários testes para vocês, tá? Agora a gente vai ver o teste da razão, na minha opinião, um dos mais fáceis. Ok? Então, ideia, seja a n uma série,
tem que ser, né? A gente tá só trabalhando com séries. A gente vai ter 3 situações. Primeiro, se o limite do módulo de AN mais 1 dividido por AN, com N tendendo ao infinito, for menor que 1, então a nossa série vai convergir absolutamente, tá? E, ó, se a série converge absolutamente, a série somatório de AN é convergente também, tá? Isso aí, quem quiser provar, dá pra fazer. E, segundo caso, se tu vê que o limite do módulo de AN mais 1 dividido por AN, né, for maior que 1, então a série de AN vai ter que divergir, tá? E o único ponto ruim do teste da razão, né, é que se o módulo de n mais 1 dividido por n for igual a 1, quando n tende a infinito, então o teste vai ser inconclusivo, tá, gente? E, pô, por que eles conseguem afirmar isso com tanta clareza? Como é que vai se convergir absolutamente? Como é que vai divergir nesses casos, né? Olha só, quando isso aqui acontece, tá? A ideia que tu pode visualizar, tá? Que o AN mais 1 é menor que o AN. Então isso te dá uma intuição de que a tua série vai ter que convergir, tá bom? Porque o valor da tua série de cada parcelinha começa a diminuir depois de um certo ponto, tá bom? E aqui, ó, se tu, no caso 2, tu vê que esse limite ele é maior que 1, então tu vai estar tendo, quando o n tende a infinito, que a n mais 1 é maior que a n, tá? Então, pô, à medida que o n cresce, né, quando o n está lá no infinito, o teu AN mais 1 vai ser maior que o teu AN. Então é como se a tua série começasse a aumentar e sempre ficasse aumentando, tá? Então faz sentido que a nossa série aqui divirja, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma aplicação desse teste para tentar elucidar melhor, tá, gente? Vamos pegar essa série aqui, ó. Determine a convergência da série, ó. Somatório de n igual a 1 a infinito de 2 elevado a n sobre n fatorial. Então, veja bem, se tu fosse tentar fazer o teste da comparação direta ou o teste da comparação no limite aqui, pô, muito provavelmente tu ia estar ferrado, que é mais difícil de tentar enxergar qual que é a série que a gente vai utilizar para comparar com essa, né? Então, vamos lá, né? A gente vai ter que primeiro identificar quem que é o AN. O AN, a própria série já nos dá, que é 2 elevado a n sobre n fatorial. A gente tem que pegar aqui, então, o AN mais 1. Vamos pegar ele. O n mais 1 vai ser o quê? Simplesmente, ó, no lugar do n, ó, tu vai substituir o n por n mais 1. Então, aqui ó, era 2 elevado a n, fica 2 elevado a n mais 1. Aqui era n fatorial, ó, fica n mais 1 fatorial, tá bom, gente? Feito isso, né, gente, a gente descobriu n, descobriu n mais 1. A gente teria que calcular o limite do módulo de an mais 1 dividido por an, né? Mas antes de calcular esse limite, vamos só fazer a divisão, né? Vamos ver quem que é a n mais 1 dividido por n, só para simplificar as contas, tá? Vocês podem fazer separado ou poderiam fazer esse cálculo direto no limite, tá? Eu vou fazer separado aqui. Então vamos lá, a n mais 1 dividido por n. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Tudo isso dividido por 2 elevado a n dividido por n fatorial. Então aqui, divisão de fração, multiplica pelo inverso da segunda. A gente vai ficar com esse carinha aqui, tá? E aqui a gente pode simplificar um pouco mais e visualizar que 2 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes 2 na n. Tudo isso, né, vezes n fatorial, dividido por n mais 1 vezes n fatorial, né, porque isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 fatorial, tá? Vezes 2 elevado a n, tá? E por que a gente fez essa escrita? Porque aqui fica mais evidente o que a gente pode simplificar. Tipo, ó, esse 2 na n, ó, vai simplificar com esse 2 na n, esse n fatorial vai simplificar com esse n fatorial, tá? Que é o que acontece aqui, ó. E a gente vai ter que a n mais 1 dividido por a n vai ser 2 dividido por n mais 1, tá bom, gente? Então vamos calcular o limite disso quando n tende a infinito, né? Limite do módulo disso. Isso aqui, ó, vai ser zero. Por quê, ó? Tu vai ter 2 dividido por um número que é muito grande, ó, n tendendo a infinito. Pô, isso aí vai ser zero. E zero é menor que 1, não é? É. Então a gente caiu no primeiro caso do teste da razão. A gente vai saber que essa série aqui, ó, vai convergir. Que a gente achou um L, tá? Que é menor que 1. Tudo bem? Ó, tem casos em que o teste da razão ele não é útil, tá? Porque
quando tu calcular esse limite, ele pode dar 1. Se der 1, pô, inconclusivo, tu não vai poder afirmar nada, tudo bem? Aí tu vai ter que procurar outro teste, tá? Para esse tipo de caso, tu pode aplicar algum dos testes anteriores que a gente já viu. Ou tu poderia aplicar, sei lá, o teste de Rabi, o teste de Gauss. Tem outros testes aí que são tipo adaptações, melhorias, digamos assim, do teste da razão, tá? Mas eu não vou explicar eles nessa aula, mas quem quiser e tiver interesse, pode procurar, tá? O volume 2 do Simmons explica sobre esses testes, tá? Para quem tiver interesse. Então, vamos lá. Por último, tá? Eu vou mostrar para vocês o teste da raiz ou o teste de Cauchy. Esse teste aqui, ele vai ser mais aconselhável em casos bem específicos. Vocês já vão entender o porquê. Então, vamos lá. O que que fala o teste de Cauchy, né? Começa da mesma forma que o teste da raiz. Seja n uma série, tá? Se isso acontece, a gente vai ter três situações. Se o limite de n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo de n for menor que 1, então a tua série de AN vai ser absolutamente convergente, tá? E se o limite da raiz enésima de módulo de n for maior que 1, então a tua série ela vai divergir. E se o limite de n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo de n for igual a 1, então o teste vai ser inconclusivo e não adiantou muita coisa, tá? Então, por causa dessa peculiaridade aqui, ó, dessa raiz enésima, esse teste só vai fazer sentido quando tu tiver uma série desse tipo aqui, ó, AN elevado a n, tá? Porque como tu vai ter raiz enésima do módulo de AN aparecendo nesse teste, se tu não conseguir simplificar essa raiz com alguma potência em AN, pô, vai ficar muito complicado de aplicar esse teste, tá? Então, a gente usa ele geralmente para casos específicos. Como é o caso dessa nossa série aqui, ó. Que dá para perceber, gente, que isso aqui, ó, é a mesma coisa que e elevado a 2 dividido por n. Tudo isso elevado a n, tá? E, bom, e aqui vocês não podem esquecer que é um número, tá? É 2,718 e assim vai. É tipo o π. É um número com várias casas, tá? Então, vamos lá. A n, né, nesse nosso cenário, ele vai ser quem? Ele vai ser e elevado a 2 dividido por n elevado a n, tá? Então, vamos tentar aplicar o teste. O que que o teste pede? É o limite de n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo de n. Então, vamos lá. No lugar do AN, eu vou botar quem que é o nosso AN, né? Então, fazendo isso, tá? Aqui, ó, aqui ele pulou um passo, tá, gente? Mas perceba que módulo de e ao quadrado dividido por n elevado a n vai ser sempre positivo, tá? Então, tu pode simplesmente remover esse módulo, tá bom? Porque n é um número natural, então por isso que eu tirei o módulo sem nenhum problema. E tirando o módulo sem nenhum problema, dá pra ver que tu consegue cortar esse n aqui com esse n aqui, né? Com isso, tu vai ter limite, com n tendendo a infinito, de e ao quadrado dividido por n. E como isso aqui é um número, e o n está tendendo a infinito, tu vai estar tendo e ao quadrado dividido por infinito. E isso aqui tem que ser igual a zero, tá, gente? Então, isso aqui é igual a zero. 0 é menor que 1. Então, pelo primeiro caso do teste da raiz, tu sabe que essa sériezinha aqui vai ser convergente, tá bom, gente? Então, esse era o último teste que eu queria mostrar para vocês. E agora eu só quero dar uma dica de ordem de escolha, porque a gente viu vários testes, tá? Então, como que a gente vai fazer para olhar uma série, que teste que eu aplico? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é aplicar o teste da divergência, tá? Se a série não for uma série alternada, tá? Aplica o teste da divergência. Conseguiu algo útil? Beleza. Já determinou se é divergente ou convergente. Não conseguiu? Tenta ver se é uma série geométrica. Aplica o teste da série geométrica. Vê se é uma série P. Aplica o teste da série P, se o teste da série geométrica não fez efeito, tá? Verificou isso? Faz o teste da comparação se não deu. Que aí geralmente tu vai escolher uma série P ou uma série geométrica, tá? Para tentar fazer a comparação. Aqui, ó, o teste da comparação está incluído o teste da comparação direta ou o teste da comparação no limite. O que tu jogar mais aceitável, mais fácil, tá? Se mesmo assim tu não conseguiu, tu não pensou em uma série para comparar, pô, faz o teste da razão.
Se tu viu que não é série P, que não é série geométrica, e que o teste da divergência não te deu nada, tu já pode pular talvez até direto para cá, o teste da razão. Se tu viu que, pô, é uma série que é um somatório de AN elevado a N, pô, nem olha o teste da razão. Vai direto pro teste da raiz, tá? Só uma dica. Talvez funcione. Tá, e se tu quiser tentar outra coisa, tem o teste da integral. Desaconselho, tá? Geralmente a integral é bem mais complicado de resolver. O teste da integral é mais chato. Existem vários passos intermediários, tá? E por último, ó, a gente tem o teste de Leibniz, ou teste da série alternada, para quem preferir, que eu aconselho a só aplicar em séries alternadas, tá? Então, tipo, aqui, ó, segue essa ordem. Se for uma série que tem todos os termos positivos. Se tu vê que tu tem uma série alternada, pô, vai direto pro teste de Leibniz. Verifica ele. Ou talvez faça o teste da razão ou o teste da raiz, tá, gente? Então, só pra dar essa dica, tá? No mais, o que eu tinha para as aulas 5 e 6 eram isso, tá, gente? A gente na aula 5 estudou o teste da divergência, fez o teste da integral, viu o teste de Leibniz e também viu o que é convergência absoluta e condicional. E na aula de hoje, aula 6, a gente viu o que é o teste da comparação, a gente viu o que é o teste da razão e a gente viu o que é o teste da raiz, tá? Então, qualquer dúvida ou sugestão de melhoria, deixa nos comentários, vou adorar ler, tá? Muito obrigado pela atenção.